Um salve para você, torcedor, um salve para você, associado. Aquele quadro que já virou sucesso na TV Esporte Clube Santo André, o quadro 55 perguntas. Já fizemos com um atleta prata da casa, Fabrício, goleiro. Fizemos com um atleta que jogou no Santo André, é da cidade de Santo André e voltou para o Ramarel nessa Série D, que é o Thiago Liz. E agora o nosso terceiro convidado, não, porque aqui não é convidado, aqui é os jogadores da casa, treinadores da casa, pessoal da comissão técnica, e hoje a gente está aqui com o Gabriel, nosso eterno zagueirão, e hoje treinador do Sub-20 e também membro da comissão técnica do profissional. E aí, Gabriel, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Agradecer, né, pelo trabalho que vocês vêm fazendo juntamente com a gente. É um prazer estar sempre aqui com o Santo André, né, agora uma função diferente como treinador do Sub-20 e hoje auxiliando no profissional juntamente com o Zé Carlos, o Rogério, né, o Ricardinho também, o Marcão, né, com vocês está dando todo o respaldo aí na parte de assessoria, comunicação, enfim, tudo que a gente precisa, né, graças a Deus o Santo André hoje está nos dando como respaldo e estrutura. A gente vai começar já para aparecer no nosso papo. Como está sendo essa nova fase sua aqui no Santo André? Está sendo assim um sonho se realizando pela segunda vez, né? A primeira como jogador, a gente nunca esquece, ficam as lembranças, né? Por tudo que a gente conquistou, mas hoje, graças a Deus, numa nova função como treinador, né? Era um sonho que eu tinha logo após encerrar minha carreira como atleta e hoje já como treinador do Sub-20, né? Uma categoria muito forte, próxima já do profissional, a gente já está encarando esse desafio, né? O Santo André já me confiou essa oportunidade, eu espero retribuí-la com conquistas, né, com vitórias, que é a tradição do Santo André. E você vê muita diferença no clube da sua passagem como jogador para esse retorno agora como treinador do Sub-20? Sim, tem sim. Hoje o Santo André tem uma estrutura, né, ele consegue hoje ter um centro de treinamento, né, um centro de formação no clube de campo, onde os atletas têm um alojamento, tem toda a estrutura de academia, tem lá a estrutura do refeitório, os dormitórios, o alojamento. Então, assim, o Santo André hoje é muito diferente daquela minha época, né? Eu percebo isso no dia a dia e eu acho que o clube tem tudo para crescer, está no caminho certo, né? Haja visto as campanhas que tem feito, né, do Campeonato Paulista, da Série A1, né, a categoria de base aí crescendo cada vez mais. Então, acho que o projeto ele é muito ambicioso e tem tudo para crescer mais. A gente vai dividir a nossa entrevista aí, 55 perguntas, mas a gente divide, né? Começando na carreira de algum jogador, e a gente também depois passa para a rede de treinador. Então, quero te perguntar como que você chegou no Santo André para jogar, ainda na sua época de zagueiro ainda? Foi em 2003. Eu pertencia ao São Caetano, né? E houve um convite do Santo André para mim vir para cá, mas eu teria que disputar também a Copinha, que eu tinha idade para disputar naquele ano de 2003. Na época, no São Caetano, o Tite tinha acabado de chegar e ele, né, já tinha um plantel já em mente. Os atletas da base não iriam ser muito aproveitados naquela época. Eu já estava no profissional, né, trabalhando com o Mário Sérgio, né, mas ele optou por estar, né, deixando os atletas mais jovens para emprestar, né. E houve o convite do Santo André e eu aceitei prontamente, porque é uma equipe que já tinha uma tradição, já tinha uma força muito grande, né. Então eu entendi que ali era um momento onde eu poderia ainda mais alavancar minha carreira, uma oportunidade única de vir disputar uma Copinha, que era uma equipe forte, tinha chegado na semifinal do Campeonato Paulista em 2002, né? Então eu sabia que iria vir para uma equipe forte, né? Então eu ia agregar bastante. Você sempre foi zagueiro? Desde a base? Sempre me caracterizei como zagueiro. Na minha época não tinha tanto do jogador coringa, né, de jogar em 2, 3 funções, né? Naquela época era mais preservado as posições, mas sempre me caracterizei como zagueiro. E como que era a base do Santo André naquela época? Você já respondeu, né, que ele está crescendo, centro de formação. Como que era a base do Ramalhão em 2003? Quando você chegou? Sim, em termos de estrutura não é como hoje, né? A gente não tinha um centro de treinamento, tinha um alojamento, a gente ficava aqui no estádio, né, na parte aqui embaixo da arquibancada, mas não tinha a mesma estrutura, tinha um refeitório, tudo certinho, né? Mas não é como hoje, né? Mas, assim, o Santo André já tinha ambição, mas devido a todo aquele processo da equipe se permanecer na primeira divisão, toda essa situação financeira também acabava atrapalhando um pouco. Mas tinha, sim, já um respaldo, já tinha já esses projetos do Santo André poder estar crescendo, tanto na categoria de base, o profissional já tinha se firmado, né, na primeira divisão, já era um clube que já era respeitado
né, por toda a sua história. Então só veio a crescer, mas a gente tinha assim condições de estar alojado, não era como hoje. Mas o clube já oferecia assim condições para a gente poder estar crescendo e desenvolver um grande futebol. Você estava comentando, né? Vou fazer até 2 em 1 já. Você lembra como você subiu para o profissional? Você já subiu para o profissional no São Caetano e você lembra também como foi depois a Copinha ser integrado também ao profissional do Santo André? Sim, sim. Antes de eu vir para cá, eu já estava no profissional, né? O Mário Sérgio, né, tinha me dado essa oportunidade, né? Infelizmente a gente perdemos ele, uma grande pessoa, um grande treinador. Mas ele já tinha me puxado profissional, já estava jogando, disputando o Campeonato Brasileiro. Então, assim, naquela época, na minha idade, de repente, talvez alguns garotos talvez não aceitariam essa decisão de estar retornando para a categoria de base depois de você ter disputado um Campeonato Brasileiro, né? Eu era muito jovem e já estava jogando, às vezes como titular. Então, eu lembro que a minha estreia foi contra o Bahia. A gente jogou com 3 zagueiros, mas eu mais ali na ala, né, um pouquinho ali, ajudando, reforçando a defesa, juntamente com o Serginho, né, o falecido Serginho e o Dininho. Enfim, eu lembro que na época o lateral direito do Bahia era o Daniel Alves. A gente fez o jogo aqui no Anacleto, né, e foi a minha estreia ali, né. A partir dali eu comecei a dar sequência da minha carreira, mas logo ouvi esse convite do Santo André, né. Vim, disputei a Copinha, graças a Deus, e logo após o título da Copinha, praticamente o elenco, né, os 11 jogadores titulares, né, se integraram com o elenco profissional e dali começou a surgir as oportunidades com, né, nosso querido Ferreira, né, um treinador que dispensa comentários, infelizmente também nos deixou, mas foi bem rápido, foi uma sucessão muito rápida assim na minha carreira. Você comentou aí da sua estreia, né, contra o Bahia e o primeiro gol. Você consegue puxar rápido na cabeça? Foi aqui, Santo André. Foi aqui, como profissional. Foi no jogo contra, se eu não me engano, contra o Ituano. No Paulistão. Foi no Paulistão. Santo André. Foi aqui naquele gol lá. No de lá. Quem que eram os seus companheiros de concentração nesse período aí, tanto na Copinha? Vamos falando mais de 2003, 2004, depois a gente vai também, que você ficou mais tempo no Santo André, mas quem que eram seus companheiros assim, de concentração? Na Copinha, como a gente concentrava, alojava tudo aqui, então a gente ficava, às vezes, eu, o Richarlison, o Rodrigo Sá, o Alex Bruno, né? Mas no hotel, na Copinha, quando a gente foi, eu fiquei com o Richarlison na época. Porque praticamente já estava todo mundo formado, né? Eu ficava com ele, às vezes trocava com o Alex Bruno, né? Já no profissional eu ficava com o Ramalho. A gente sempre ficava junto, até porque naquela época começou a história do videogame, um cara que ele gostava muito, acabei até eu também no embalo e a gente trocava sempre junto as concentrações nos hotéis, mas sempre ele começava ali e permanecia. A gente está falando bastante da base, não tem como não lembrar a história da Copinha. Como a gente também aqui, a TV Santo André, fala muito de bastidor. Um bastidor assim que você fala que pô, é pouco falado, mas isso tem um gostinho especial além do título da Copinha de 2003. Da Copinha, poxa, assim, a gente teve uma dificuldade muito grande, né? Às vezes, uma situação ou outra do ônibus ter quebrado, né? Eu lembro um episódio que 2 atletas, a gente indo para um jogo e houve uma discussão dentro do ônibus entre esses 2 atletas e o nosso treinador, que era o Rota, acabou que falou assim, ó, e eram 2 atletas importantíssimos dentro do elenco e discutiram, normal, uma situação normal, sempre houve essa discussão dentro do vestiário, é isso que o futebol tem, muitas pessoas não sabem. E acabou que o treinador e o diretor falou assim, ó, já que vocês discutiram, vai todo mundo decidir. Vão descer aqui ou vão esperar chegar lá para a gente tomar uma decisão? Aí começou aquela discussão toda com esses 2 atletas e um desceu. Falou, não, eu vou descer. Aí o pessoal pegou e falou, não, vai descer os 2, só um não. Desceu e a gente acabou, falou assim, não, vamos embora, vamos tocar. E deixou os 2 lá. Falou, agora vocês se viram para ir embora. Mas era assim, eram situações que, não por sacanagem, mas porque a gente blindava muito o grupo, né? Então, pô, vocês estão errados, vocês estão discutindo por uma coisa que já passou. Mas sempre aconteceu essas situações. Então, assim, foi engraçado porque quando eles desceram e o ônibus partiu, eles começaram a correr atrás, achando que a gente não ia embora. E a gente foi embora, cara. Largamos eles.
Eu não vou citar o nome dos atletas, né, para não expor ninguém, mas é um fato assim. E a gente no meio de competição. Depois conscientizaram. No período do meio da copinha aí. É, porque assim, eles iriam entender também que eles não eram, assim, eram importantes, só que tinham atletas que poderiam suprir a ausência deles, porque a gente tinha um grupo muito forte na copinha, né? Mas foi um fato muito engraçado que eu mesmo achei que não ia acontecer, de ir embora. Mas os caras falaram, não, vamos embora e acabou. Depois ali a gente conversamos, se entendemos e viu que todos eram importantes, mediante aquela discussão que aconteceu, mas foi um fato que até hoje, quando a gente se encontra, a gente sempre comenta sobre essa situação. Você fala assim, as pessoas não acreditam, mas foi um fato assim muito interessante. Quantos anos você tinha naquele dia 25 de janeiro de 2003? Ai, 23 anos. Você tá com 23. 23, novinho, cheio de cabelo, cheio de saúde. Um ano e meio depois, uma final... Da Copinha. Não, você tá dizendo da Copinha? É, na Copinha. Não, na Copinha tinha os meus 21 já, né? Porque naquela época, isso, 20 para 21. Na Copa do Brasil eu já ia fazer 23, no caso. Eu ia fazer 23, porque foi, né, antes do meu aniversário. Mas, cara, foi assim, foi algo que... São duas coisas que, quando eu piso no Santo André, me vem à memória. São duas coisas, são dois títulos que vêm a vários momentos, mas esses dois são eternizados. E contou um bastidor da Copinha, mas um bastidor da final no Maracanã, seu pessoal, teve frio na barriga? Como é que ficou a sua cabeça para aquela decisão? É assim, se falar que você não sente aquele frio na barriga, toda aquela ansiedade, aquela motivação que vem de fora para dentro, você tá jogando com o Flamengo, Maracanã lotado. Pra gente chegar no estádio do ônibus, até chegar lá, a gente achou que nem ia conseguir chegar. Quando a gente viu o Maracanã de longe, assim, uns 2 quilômetros mais ou menos, que tem a avenida para chegar lá, tinha aquela... E o ônibus nosso ia passar só ali. Parece que a polícia jogou a gente ali. Tipo assim, vocês já vão sentir a pressão daqui de fora. Cara, o ônibus ia chacoalhando, não sei como não tombou. Só que assim, a gente, né, tudo moleque, a maioria é tudo molecada. Mesclado, né, Edmar, Sérgio Soares, né, o Sérgio já estava já como auxiliar da Guia, Júlio César, aquela galera toda, Dirceu, Sandro Gaúcho. Eles, calma. E a gente, os caras empurravam o ônibus lá de fora. E a gente vai, balança mais, que lá dentro nós vamos, né, vamos ganhar, vamos atropelar, provocava o Tássio dali, Macanac dali, eu falava um pouquinho, eu era mais tranquilo, mas tinha uns que, né, soltavam, mas o ônibus ia chacoalhando, cara, e até lá, a gente falou, puta, como vai ser isso lá dentro de campo? Então você já começa dali, já aquele friozinho, porque uma coisa é você sair do hotel, tudo tranquilo, quando você começa e começa a entender, enxergar aonde você tá, você fala, caramba, a gente chegou até uma final, no Maracanã, onde já teve finais históricas aqui. Hoje a gente vai fazer uma história, né? Independente do que aconteça, vai ficar pro resto da vida. Então, foi um fato assim muito marcante a nossa chegada no estádio. Por tudo que proporcionou, festa preparada, tudo isso daí foi muito marcante. Não tá no script, mas eu vou ter que colocar mais uma aqui. O palco montado, deu um gás a mais quando o Sérgio desce e fala que tem um palco montado para Ivete cantar, não sei o quê? Deu. Na verdade, assim, a gente era um grupo muito consciente. A gente sabia o momento certo da distração, a gente sabia o momento certo que a gente podia ser mais sério, a gente sabia o momento que tinha que cobrar, o momento de ser cobrado. A gente tinha esse respeito e a gente estava muito consciente, a gente estava muito bem preparado, psicologicamente, fisicamente. Nosso grupo assim, era fantástico. Quem entrava conseguia manter o mesmo ritmo. E, a gente chega lá, como eu falei, do hotel até lá passaram muitas coisas, né? Provocações, pedra, policial, cerveja jogando, o ônibus balançando, tudo. Mas a gente chega dentro do estádio e já vê uma festa montada sem, ao menos, a gente pisar no campo. Né? A gente já vê o respeito que o Flamengo, a torcida, a imprensa, todo mundo tinha com o Santo André, porque para eles o Santo André era só mais um adversário que o Flamengo ia engolir. Né? E no primeiro jogo a gente já poderia ter ganho o jogo. Né? Aqui, a gente tomou um gol de falta, infelizmente, ali no finalzinho, que acabou atrapalhando um pouco, mas a gente saiu muito fortalecido depois do jogo. A conversa que a gente teve ali logo foi do que, responsabilidade é toda do Flamengo. Nós vamos jogar lá, nós levamos a responsabilidade para lá. Já tinha estratégia pronta, já tinha tudo pronto. Era só chegar e jogar, mas aí veio um combustível maior. De você falar, os caras já têm uma festa armada e nem jogaram com a gente, nos menosprezando a esse ponto. Então,
ali onde cresceu ainda mais a nossa confiança. Eu sei que você não é um cara muito da resenha, assim, mas teve alguma resenha depois do título? Teve muitas. Não tem, um título desse só quem ganhou, só quem estava lá dentro sabe a importância e o quão assim foi difícil. A gente fala com todo respeito, mas aquele jogo, em termos de taticamente, fisicamente, de estratégia, foi um dos jogos mais tranquilos que a gente teve. No nosso controle, a gente controlar o jogo em cima do Flamengo, a gente saber tudo que estava acontecendo no campo foi programado. Né? O Sérgio, juntamente com o Pérez, tinha uma comunicação muito boa. Os atletas também, muito assim, se deve a isso. Tinha muita molecada, mesclou com os mais velhos, mas o respeito era de ambas as partes. Porque a gente fazia por merecer conquistar o respeito dos mais velhos e vice-versa, né? Então ficou uma coisa muito, muito saudável. Então, assim, a gente estava muito bem preparado. As resenhas aconteceram. Pô, teve jogador que saiu praticamente nu na praia à noite. Comemorar, os caras. Ninguém conhecia a gente. Eu passei a maior parte do tempo dentro até a gente sair do estádio, né? Churrascaria, essas coisas, até chegar no hotel. Eu passei o tempo todo no hotel, né? Eu e o Ramalho, a gente ficava jogando muito videogame. Então a gente chegou lá comemorando, mas assim, jogando. Alguns saíram, extravasaram, beberam sua cerveja, fizeram tudo o que fizeram. Saíram, foram pra balada, foram pra outra churrascaria onde estava o Branco, na churrascaria. Quando a gente chegou lá na churrascaria, a gente tomou uma vaia. Eu esqueci o nome da churrascaria. E o Branco estava lá, era o diretor na época. O Branco pegou, levantou e falou, por que vocês estão vaiando ele? Os caras acabaram de derrubar a gente, com 80 mil pessoas, vocês têm que aplaudir eles. Aí o pessoal, não, tem que bater palmas, vocês têm que homenagear eles, porque os caras foram fodidos. Os caras foram assim, eles foram o Flamengo, que todo mundo esperou. Sim. Eles foram o Flamengo. E assim, se eu for pontuar aqui, a gente vai ficar até amanhã o tanto de resenha que aconteceu. Mas desde a nossa trajetória, desde o primeiro jogo do Novo Horizontino, que eu não participei, que a minha inscrição, não sei o que aconteceu, deu um probleminha, mas desde lá já tinha a resenha, porque o ambiente era muito bom. A gente sabia o momento que tinha que curtir, a gente sabia o momento que tinha que trabalhar, a gente sabia o momento que... Entendeu? A gente sabia todos os momentos, tudo que era regra, a gente sabia o que era respeitar. Então, por isso a gente conquistou tanta coisa junto. E quando você era jogador, quem que eram as suas referências assim? Eu tive um zagueiro que eu gostava muito. Tive a oportunidade de jogar com ele, né? Na verdade foram 2 e um de fora. Vou falar 3 zagueiros que... Aqui no Brasil, que eu tive a oportunidade de jogar, um era o Dininho, né? Dininho. Outro que eu gostava muito de ver jogar por toda a sua classe, a sua elegância, né? Como jogador, né? Era o Valber, né? Um cara, assim, fantástico, um cara que tinha, assim, como trilhar o campo de uma forma, assim, excepcional. O Dininho eu tive a oportunidade de jogar pela velocidade, pela força que ele tinha. E um cara que, completo para mim, era o Maldini. Sempre gostei de ver os vídeos dele. Os caras falam, mas era jogar muito de lateral, mas ele fazia, como zagueiro, uma função, assim, maravilhosa, né? Assim, então, um cara que, de todos, assim, o Maldini para mim era uma inspiração. Eu queria... Lógico que eu não cheguei nem a amarrar a chuteira dele, mas eu queria muito, como espelho, fazer coisas que ele fazia dentro de campo, né? Como liderança, como jogar, taticamente, né? Então, assim, era um cara que eu me olhava muito jogar. Claro que a gente está falando bastante aqui do Santo André, mas antes de a gente entrar na sua parte como carreira como treinador, fala um pouco também, depois da saída do Santo André, como é que foi a sequência, assim, da sua carreira? Foi, assim... Não foi conturbada a minha saída. Do Santo André foi tranquila, mas ficou uma sensação assim, porque eu tinha me machucado na época e logo que eu voltei apareceu a oportunidade, né? Até então eu pertencia ao São Caetano e num belo dia no treino, eu estava aqui no estádio e tinha um rapaz assistindo o treino. Acabou o treino, eu lembro que estava um pouquinho frio, ele foi me encontrar no portão. Antigamente a gente saía por ali. Uhum. E ele me abordou e falou, prazer, meu nome é José, sou português, trabalho como scout
do clube, né, da Suécia. Estou te acompanhando já há 2 anos, né, 2004 e 2005. E você tem interesse em sair do Brasil? Eu falei, mais um? Porque no futebol vem muitos empresários, né? Tem os empresários e os empresários. Então eu falei, puta, mais um que vai vir com conversa, tantos que já vieram, né? E sempre meu pai que conduziu a minha carreira, né? Sempre me ajudou. Falei, é o que eu mais tenho vontade, né? Eu acho que a minha passagem pelo Santo André, ela já tinha sido muito positiva. E eu me via já pronto para dar um salto maior, né? Mas não imaginava que seria daquela forma. Ele falou, então tudo bem. Isso foi na segunda-feira. Ele falou, então quinta-feira você vai embora. Ele falou, tá aqui, a gente conversou mais, né? Só resumindo, me deu o cartão dele, tudo. Explicou a vida dele, quem ele era. E aí eu já vou falar quem ele era. Eu peguei o cartão e fui embora. Coloquei no bolso e cheguei em casa, falei, pai, ó, foi um cara assim, assim, assado. Ele falou, mais um. Tantos que já ligaram, falou que você ia para Corinthians, para São Paulo, para Palmeiras, para Santos, para Portuguesa, para Flamengo, para Fluminense, para todos os times que você imaginava, já falaram que você ia e você não foi para nenhum. Eu falei, estou te falando, né? Você sempre me pediu para falar. Ele falou, tá bom. Aí eu falei, eu passei o número daqui de casa e ele falou que quinta-feira eu vou embora. Ele falou, não é assim como você vai embora. Eu falei, beleza, vamos aguardar. Aí terça-feira eu estou em casa, toco o telefone, era o Carlinhos, diretor de São Caetano. Eu estava aqui ainda no Santo André, mas... Gabriel, amanhã já conversei com o Santo André, você tem que se apresentar aqui no clube. Na segunda-feira à noite, ele já ligou. Você tem que se apresentar, que a gente tem uma reunião com o presidente e traz seu pai. Eu falei, beleza. Aí eu avisei meu pai, a gente foi. Cheguei lá, estava esse rapaz, o José de Moraes, na sala. Eu falei, vixe, acho que é isso mesmo, né? Mas vamos ver, né? Cheio de papel na mesa. Aí ele falou, te falei, tô aqui. Agora só depende de você. Aí eu falei, poxa, mas... Eu falei, pai, esse é o cara que foi lá. Ele falou, vamos ouvir, né? Aí conversaram, mostraram, falou, 4 anos de contrato, é o clube da Suécia, é o Malmö FF, é um clube que projetou o Zlatan, né? O Ibrahimovic. Lá tem o Afonso Alves, está fazendo muito sucesso lá, mas está saindo do clube. Né? A gente está acompanhando você, fez um scout seu de 2 anos acompanhando você. A gente acha que você tem um perfil para o que a gente precisa, de um zagueiro jovem, com velocidade, né? Com essas características, canhoto, eu acho que vai se encaixar bem no nosso grupo. Falei, legal, bacana. Ele falou, é isso aqui, ó, o contrato é esse, assim, assim, assado. Aí o presidente do São Caetano e o vice me perguntaram, Gabriel, o que você acha? Eu falei, eu não sei, eu não conheço nada lá, não falo nada, não sei nem como que é lá, eu não sei de nada. Estou vendo aí um monte de valor, número, não sei o que lá. Ele falou, não se preocupe com isso, você quer ir? Aí começaram a me explicar, falou, Gabriel, você pode ir lá ficar 1 mês como adaptação, se você não gostar, você pode voltar e continua sua vida aqui normal. Aí eu falei, posso conversar com meu pai? Aí fui lá na sala, do lado, só eu e meu pai. Falei, pai, é a oportunidade, né? Eu vou para uma Europa, vou disputar, é uma equipe que disputa a Champions League, né? Né? Tem um nome já pelo Zlatan ter passado o Ibrahimovic lá, ter deixado uma história muito grande, tá lá o Afonso Alves. Eu vou querer ir. Se não der certo, se eu não gostar, eu vou voltar, pai. Eu vou continuar minha vida aqui, mas eu vou para não voltar. Né? Era a oportunidade que eu tinha, que eu via. Porque todo mundo da minha geração aqui no Santo André conseguiu, né, ir para o clube grande e tudo. Eu queria seguir minha carreira também. Não que eu não estava feliz no Santo André, mas eu queria dar um salto maior. Eu acho que naquele momento o Santo André me formou, me projetou para o futebol de uma tal forma que eu estava preparado. Então eu via aquela oportunidade. E voltei para a sala e falei assim, não, eu quero ir. Falou, então tudo bem, quinta-feira, já ligaram na hora lá para o clube, falaram, pode marcar a passagem dele, quinta-feira estamos indo. Cara, quinta-feira eu estava em Guarulhos já embarcando, já indo embora. Quando eu cheguei lá, estava na pré-temporada, o pessoal com a família, né? Poderia levar a família. Eu cheguei lá, não sabia, não entendia nada. Mas estava no verão deles, tudo um lugar lindo, cara, com a família. Cara, você vai treinando, aí eu fui começando a história, você fala, não vou voltar mais. Vou voltar mais. E graças a Deus passei 4 anos lá na Suécia.
fui muito bem, foram 4 anos assim que eu joguei muito bem. Tanto é que era para mim ter renovado, né, o contrato, o clube tinha interesse em renovar, eu ter o passaporte, né, ter direito a permanecer lá. Mas eu tive uma proposta da Turquia, né, e aí a gente fala, né, como atleta a gente tem que pensar nisso também financeiramente. Não que eu não tinha uma condição boa na Suécia, mas era um mercado, o futebol um nível um pouquinho maior, onde tinham equipes, né, que disputavam de ponta, né, que é o Fenerbahçe, Galatasaray. Então a visibilidade ia ser maior também, eu pensando em outras coisas também. E acabei indo para lá, né, mais 4 anos da Turquia. Mas eu cumpri só 1 ano e meio, porque lá tinha uns problemas de não pagar, enfim. E aí eu voltei em 2011 para o Brasil, né? Eu saí no final de 2005 e voltei no final de 2011. Não, no começo de 2011. Voltando para cá, aí eu passei pelo Botafogo de Ribeirão Preto, aí Sport, depois Sport Atlético, Fortaleza, CRB, assim, resumindo, né? Alguns clubes, Vila Nova, até o dia que, assim, eu passei meus 4 últimos anos jogando, assim, ainda em alto nível no CRB de Alagoas, passei lá 4 anos. E aí a cabeça já começa a virar já um pouquinho, você tá dentro do campo, mas você começa a analisar. E aí eu comecei já em 2017 a pensar já em aposentadoria, mesmo novo, jogando bem, sem lesão, sem nada. Mas pensei, falei, poxa, tô querendo já outra coisa, né? Acho que como atleta eu fui muito feliz, me senti muito realizado, muito agradecido, mas eu queria já partir para uma outra função que é hoje que eu estou de treinador. E como você vê a sua relação com a torcida do Santo André? Por essa história, né, que você tem com a camisa. Sim, é o que eu falo, todo atleta, todo grupo, eu passo isso para os meus atletas no Sub-20, toda passagem que você tem em algum clube, ela pode ser mínima, ela pode durar 1 semana, ela pode durar anos, você tem que deixar algo de positivo. Porque, querendo ou não, o clube investiu em você de alguma forma. Se você chegou até o Santo André, como eu cheguei, o clube fez algum esforço para você estar ali, né? Ninguém vai contra a vontade de ninguém. O clube se dispõe, se interessa no atleta. E o Santo André sempre apostou em mim. Mesmo sendo jovem, sempre me deu oportunidade. Os treinadores que passaram, ao presidente, à diretoria, a todas as comissões técnicas que eu trabalhei, sempre me oportunizaram isso, né? Até pela facilidade que eu tinha de me relacionar com as pessoas, com os treinadores, com o elenco, né? Então isso foi criando uma situação, uma liderança, algo assim muito positivo. Mas a única palavra que eu tenho assim pelo Santo André e pela torcida é gratidão. Por tudo que fizeram comigo. As pessoas falam, pô, mas você sempre teve bem, você sempre jogou, a torcida nunca... Sim, a torcida já me vaiou. Já joguei mal, já tomei gol onde eu errei. Isso, atleta nenhum passa isento no clube. Mas é o que eu falo, atleta quando ele veste a camisa, e eu tenho isso comigo hoje, já como treinador também, e passo para meus atletas, deixa um legado positivo. Deixa um legado, porque ao dia de amanhã a gente nunca sabe. Você poder estar voltando no clube e você ser bem recebido, como eu voltei numa outra função como treinador, buscando uma oportunidade. Eu acho que as coisas aconteceram tão rápido para mim. Então, assim, eu agradeço muito, muito ao Santo André. Assim, hoje, como atleta, eu acho que eu consegui dar algum retorno para o clube, né? Eu acho que o atleta, ele é isso. O investimento que é feito nele, ele tem que dar algum retorno para o clube e eu como atleta consegui fazer isso. E hoje como treinador eu também tenho esse mesmo pensamento. Eu quero trazer resultados, eu quero trazer retorno para o clube, para a torcida também, no sentido de ver a torcida vibrar, cantar, apoiar, criticar vai. O torcedor, ele vive de paixão, ele ama, o torcedor andreense, ele é muito apaixonado. Ele é muito crítico, né? O jogador que vem para o Santo André tem que conhecer o clube. Tem que saber a história, tem que saber a trajetória. O Santo André, ele é muito grande. Parece que não, né? Mas e o atleta, as pessoas que vêm trabalhar no Santo André têm que conhecer, têm que entender. E eu posso, assim,
falar porque eu vivi o clube. Eu vivo o clube, né? Eu saio às vezes daqui, vou lá para o clube de campo. Eu estou sempre nas dependências do clube, assim, porque é um clube que me acolheu e, assim, eu tenho um carinho, assim, muito grande, um respeito pelo Santo André muito grande. Então, a minha palavra é só gratidão pelo Santo André e eu quero retribuir isso agora como treinador. Você é casado, tem filhos? Sim, sou casado, né? Eu estou com a minha esposa desde que eu estive aqui na base, né? A gente começou a namorar lá em 2000 e se eu errar ela vai me pegar. Lá, bem lá atrás, lá no comecinho eu até falo, né? A pessoa, é importante a gente falar isso porque eu tenho certeza que de alguma forma isso vai chegar nos atletas, em jovens também. As escolhas que a gente tem que fazer na vida, né? As pessoas que a gente vai escolher para estar ao nosso lado, seja no bom, no ruim, né? E graças a Deus, assim, a gente se conheceu de uma forma muito interessante. Eu não vou ficar contando toda a história, mas uma história que está até hoje, firme, graças a Deus. Constituímos uma família, né? Eu tenho 2 filhas, uma de 12 e uma de 8, que são tudo para mim. Minhas filhas, assim, por tudo que eu vivi, eu sempre falei para elas, né? Eu falei, ó, quando eu parar, eu quero viver um pouco a minha vida com vocês. Curtir um pouco com vocês, porque assim, parece que não, mas como atleta a gente se desgasta bastante. Mas hoje eu vejo como treinador também, eu acho que eu fico mais ausente até do que quando jogava. Caramba. Porque a nossa única preocupação como atleta é ir jogar e treinar. Como treinador, não. Eu acabo o treino, eu vou para casa, eu já estou pensando em amanhã, eu estou conversando com o preparador físico, o Ricardinho, converso com o Zé, converso com o Rogério, converso com todo mundo, converso com o Luiz, com o nosso analista de desempenho, para a gente estar podendo trazer o máximo de informações, o melhor que tem em treinamento para os atletas. Então a preocupação nunca acaba o treino. É o que as pessoas às vezes não sabem desse outro lado do treinador, né? Que não acaba só aqui quando terminou o treino. A gente vai para casa, a gente está trabalhando, está assistindo o jogo, está olhando o adversário, né? Então, assim, como eu falo, aí, só que eu não consegui. Eu fiquei 1 ano parado, né, sem jogar, curtindo elas, mas já decidi, porque no final da carreira eu já estava pensando já mesmo em ser treinador. É isso que eu queria. Fui fazer minhas licenças, né, para poder estar, né, apto a exercer essa função, que não é simplesmente parar e querer ser treinador. Tem muita coisa aí que é uma briga, é uma luta muito grande que o atleta, quando ele para, ele precisa entender. Jogou, trabalhou, correu dentro de campo? Ótimo, você tem uma grande vantagem, mas você tem outras coisas aí na parte teórica aí, de estudo, de muita coisa que a gente, como ex-atleta, tem que estar ciente aí. Então, assim, hoje eu consigo administrar um pouco isso, estando com as minhas filhas mais na parte da noite, porque o dia esquece. O dia esquece. Ainda à noite, às vezes, ali eu estou trabalhando, mas eu consigo ainda ter um tempinho, às vezes, para poder estar curtindo elas.